Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura com Daniela Minello, Oi. Débora Evangelista, Verônica Dutra, Fabiana Sparrenberger. A pauta de hoje que é Mulher de Verdade transforma um homem. O que essa frase desperta em você? Raiva. Jogo de Cintura que tem todo o afeto do mundo por Inanna. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bio-Ortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Daniela Minello, fale de sua raiva. Eu tenho raiva dessa frase. Tenho muita raiva. Porque eu lembro de uma frase que eu concordo, que tem na Bíblia, que uma mulher sábia edifica um lar, mas e o homem nessa história, né? Muita responsabilidade para cima de uma mulher que ela possa mudar um homem. Eu posso mudar uma mulher também, posso mudar a mim. Mas quem disse? Então, acho que a gente coloca, assim, uma responsabilidade muito grande, porque a gente recebe um monte de comportamentos de pessoas. Tipo, eu me relaciono com o sexo oposto, né? Eu gosto de homens, eu sou heterossexual. Então, a gente recebe comportamentos de várias outras pessoas que influenciam o comportamento do teu parceiro. E aí, eles vêm com aquela caixinha de memória, aquela caixinha de lembrança, que fazem ele ser o que ele é. E tu não vai conseguir mudar. Não é porque tu vai lá e tu beija, tu te relaciona, tu tens uma equipe ali de comum acordo, que tu convive junto, que tu trabalha, que vocês constroem um lar, constroem uma empresa. Não é que tu vá modificar uma pessoa. Eu sou contra essa frase, tu não muda, tu não tens responsabilidade nenhuma. Mas eu vou perguntar para Débora. Tá. Casada, bem casada. Débora, quantas vezes tu ouviu essa frase? Débora, mas tu transformou o Mário. Como ele mudou depois de ti? É verdade. Né? Não posso dizer que não é. E também não posso dizer que ele não tenha me transformado. Porque ele também me transformou. O Mário, um exemplo, né? Ele era uma pessoa extremamente metódica. Nada fora do lugar, nada. Tudo ali. Aí, tudo planejado com antecedências. E aí ele casa com a Débora totalmente louca, fora do ar. E aí começou a primeira coisa, né? Ele queria ser informado se a gente ia jantar fora. Eu disse, meu amor, pega tuas coisas, vamos jantar fora. Não, mas ninguém falou nada que nós íamos jantar fora. Ele queria, eu disse, mas tu quer que eu mande um memorando 3 dias antes que sexta-feira a gente vai jantar fora? Não, vamos ir jantar fora. Simplesmente pega as coisas e vamos. Né? Então, assim, ó, o Mário... que casou comigo, que casou a modo de dizer, mas desde o início da nossa relação, o Mário era uma pessoa que ele chegava, fosse lá na CETREM, fosse lá na Cotrimaio, ele passava a flanela na mesa dele. E aí, a ponto das gurias do escritório me pedir, Prof. Débora, será que ele não confia que a gente passou o pano, a gente tirou o pó? Porque ela já estava incomodada com aquilo, mas era a mania dele. Então, hoje, o Mário é uma pessoa que ele é caprichoso, continua caprichoso, mas bem capaz que ele vai fazer isso. Então, eu acho que sim, a gente... mas não é que a gente vá transformar ele. Eu acho que a gente vai se transformando ao longo da relação, né? Se moldando. E isso tem que ser uma coisa natural. Natural. Eu acho que ninguém tem que mudar uma pessoa, ninguém tem que mudar a outra pessoa. Ela tem que mudar por si só para talvez se adaptar a outra pessoa que ela tá. Agora, tu dizer que a mulher mudou o homem, não, ele mudou porque talvez ele precisou mudar, não porque ela impôs isso. Eu acho que é uma frase muito pesada, né? Pesada e dura. Isso, que tu responsabiliza a mudança dele pelo fato da mulher, né? Então, eu acho que a gente muda, mas a gente muda nas nossas relações, porque a gente quer. Não porque, olha, tu não gosta mais disso, porque eu não quero que tu goste. Eu acho que isso aí é abuso. É um relacionamento abusivo a partir do momento que tu impõe o jeito que tu quer que a pessoa seja. Agora, tu fala, olha, quem sabe a gente faz assim que eu acho que fica melhor. Aí a pessoa, eu acho realmente que dessa forma a gente vai conseguir viver melhor. Aí, ok.
Ai, gurias, eu lembrei de uma situação. Mas eu acho que o que a Dani trouxe antes, é realmente aquela obrigação da mulher resolver o que o pai e a mãe da criatura não conseguem Exato, fazer. aquela caixinha que veio. É isso. E aí a gente não tem. Aquela fadinha das cuecas que ficou lá na casa do teu esposo e que achou que a esposa ia ser a nova fada que ia juntar tuas cuecas. Isso tudo é comportamental, gurias. E às vezes a gente idealiza em relacionamentos a figura materna e a figura paterna. Eu passo dizendo, digo, meu Deus, meu pai é um exemplo. Por quê? Porque eu adoraria. Eu vi como é que foi a relação. Claro que hoje eles brigam, eles se peleiam, eles falam uns desaforinhos um pro outro, mas que bom, a gente dá risada. Tem que ter, nunca brigaram, só falavam ofensinha daqui, ofensinha dali. Eu digo, Deus, ficando caduca, estão brigando, isso aí. Eu adoro isso, por quê? Porque isso é uma relação de verdade. Quem disse, né? Eu digo, eles estão juntos. Então, para mim, eles são exemplo. Que mesmo brigando, se alfinetando, dá uma empurradinha daqui, uma empurradinha dali, se amam, continuam juntos. Agora, uma relação que vem com todos aqueles vestígios de uma educação que não foi tão pontuada em regras e limites, aí traz tudo isso. Eu lembro, por isso que eu falei, ele ia começar o assunto, eu lembro que eu adoro ir na missa, tá? Mas é uma opção minha, não obrigo ninguém. E o meu ex-esposo ia na missa comigo, eu arranjei um parceiro que vai na missa comigo. E de lá, 1 ano e pouco, nunca mais quis ir na missa. Eu digo, mas eu achava que tu gostava. Ele, não, eu fazia isso pra te agradar, pra te conquistar. E eu disse, são essas coisas, mas tudo bem, fez pra me agradar, me conquistou, parou. Mas eu escutei muito isso, gurias. Na época que nós estávamos juntos, principalmente familiares dele, falavam assim, nossa, como tu mudou o fulano. E eu ficava pensando, mas gente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, não mudei em nada. Ou seja, ele se adequou, na verdade, a uma relação, porque ele gostava. No início a gente se gostava, etc e tal. Então, cada um cedia. E eu acho que não é que a gente mude. A gente vai cedendo e vai descobrindo como é que é o comportamento do outro com coisas que a gente faz que agrada o outro. E não que tu anule a tua personalidade. Claro que a gente chega ao ponto de extremos, que a gente se anula, sim, e aí entra a questão do abuso moral, e a gente vai deixando de ter a nossa personalidade em prol de agradar o outro, né? Por isso que eu acho muito pesada essa frase. Mas é claro que a gente vai... tem pessoas que a gente diz assim, meu Deus, como são parecidos aquele casal, como um é parecido com o outro. Mas é a convivência. É a convivência, e aí eles vão se adequando, vai buscando justamente aquela balança, né? O que me agrada, o que agrada a ele, e a gente faz por gosto. E não é nada forçado. Quando é forçado, se torna um abuso daí. Agora, não é a mulher que transforma o homem, nem o homem que transforma a mulher, mas o amor sim transforma. Sim. O amor sim transforma. Mas a mulher, Débora, por isso que eu fiz essa pergunta para ti. A mulher, quando ela é competitiva, quando ela é muito motivada por desafios, quando às vezes ela entra num relacionamento e vê algumas questões do homem, algumas imperfeições, ela às vezes trabalha para, entre aspas, consertar aquilo. E a gente vai lembrar de várias relações onde acontece e a gente ouve muito isso. Tal mulher transformou o cara, agora ele é assim, assado, faz isso e faz aquilo, melhorou de vida e tal. Porque muitas vezes essa obrigação e essa carga que é assim pesada, a mulher, quando é competitiva, quando é motivada pelo desafio, pega aquilo ali para si. Sim. E aí aquilo ali vira um desafio como se fosse um desafio profissional. Uma meta. Eu vou conseguir. Eu vou dobrar. Eu vou domar. conseguir. Eu vou domar. E às vezes acontece. E às vezes dá certo, né? Mas a mulher é dada essa obrigação. A gente ainda hoje ouve isso. Essa obrigação de fazer. Agora vai se consertar. Agora o cara que tem todo tipo de problema. Agora com mulher faz milagre. Agora vai se endireitar. E agora vai pro intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends.
Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be fed. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Agora seu almoço pode contar com a praticidade da linha de congelados do restaurante Charong. Perfeito para quem busca por refeições saborosas e de qualidade, adaptável à sua rotina. Confira nosso cardápio no site e experimente. Disponível para delivery ou modalidade Pegue Leve. Aposte no Charong Soluções Gastronômicas. Jogo de cintura. Fábio, tu me lembrou o meu diretor, professor Homero, lá de Santa Rosa, quando nasceu meu terceiro filho e era homem, ele disse, agora 4 homens têm direito. Precisava 4. Agora, professora Deborah, 4 homens vão me colocar na linha. Eu disse, não, acho que não deu certo, professor Homero, continua plantando. Mas essa ideia, assim, ó, de que a responsabilidade é da mulher fazer dar certo. Eu acho que isso realmente é muito pesado, mas também se a gente olhar aqui entre nós 4, né, a gente já não tem mais isso na Verônica. A Verônica já não tem essa obrigação. Ela não está nem aí para aquilo que a gente está falando. Né? É outra visão. E nós tínhamos isso. A ideia de fazer dar certo, a ideia da mesma forma que era melhorar o marido, era suportar aquele marido até que ele se tornasse adequado para nós, adequado para aquela família. Então, eu acho que essas coisas a gente tem conseguido, sabe? Com a nossa liberação feminista, com a conquista dos nossos espaços, ao mesmo tempo que a gente vai e conquista espaço, a gente também dá limite. Olha, isso não cabe a mim. Não sou eu responsável pelas transformações do Mário. O Mário tem que se conhecer e o Mário tem que fazer as transformações que ele precisa. E pior do que escutar que uma mulher transforma um homem é escutar que depois que vierem os filhos, aí que ele muda. Aí piora. Aí dá ruim. Aí dá ruim. Por quê? Porque aquilo que a gente achou... E tem muitos casamentos que tentam ser salvos por não conseguir mudar, né, o seu cônjuge. E aí diz assim, não, quando a gente tiver os filhos, ele vai melhorar. Aí piora. Ou seja, tu transfere algo que a pessoa já veio com problema dentro da relação. Eu acho que sim, um filho transforma, mas tu não pode pôr a responsabilidade da transformação no filho. Claro que não. É a mesma coisa com a mulher, a gente não pode colocar. A mulher e o homem também, né? Tem pessoas que dizem assim, essa aí quando casar vai melhorar. A gente escuta isso também, né? Não é só do homem. Mas é que assim, ó. Tu escuta isso, de 10 tu escuta 9 da mulher. A proporção, sim. Homem, e olha lá quando escuta o homem. A sociedade nos atribui essa tarefa, essa responsabilidade. Ou e quando até quando pega mais assim, jovem. Começou a namorar, agora vai mudar, vai parar de sair, Parou de sair não é porque a mulher não deixa, mas sim porque o relacionamento às vezes exige que a pessoa pare um pouco de fazer festa, mude as suas programações, mas não, quem que é a culpada
é a mulher porque ele não sai mais. E tem uma coisa também, gurias, tem pessoas que casam e que já não são satisfeitas com o seu parceiro antes de casar e fica projetando, quando casar ele vai parar de conviver com os amigos. É o tipo de uma manipulação, e isso também eu acho errado. Claro que é. A gente se coloca, e a gente sabe muito, se a gente for lembrar agora, tem muitos relacionamentos assim à nossa volta, né? Que as pessoas acharam que quando casasse ia dominar, ou seja, se tu vai para uma relação achando que a pessoa será diferente, aí a culpa já é tua, tu não tens que transformar ninguém, então também tem esse outro lado, né? A responsabilidade que nos dão e também aquela vontade que a gente tem oculta ou muitas vezes muito escrachada de que vai casar com a pessoa, mas na pretensão de que quando a pessoa estiver casada, ela vai abrir mão de toda a sua vida. Pior ainda, tu vai cobrar, aí que a pessoa vai potencializar aquilo numa 8ª maravilha. Não vai. Cada um de nós é responsável por si. A grande verdade é essa. Para fazer dar certo um casamento ou uma relação, tem que ter o envolvimento das duas pessoas para isso. Se elas são se uma delas é descompromissada com aquela relação, está fadada a terminar. Agora, essa frase que a Fábio traz e a pauta me parece muito dessa responsabilidade natural, entre aspas, aí, que é atribuído a nós mulheres porque fulano não deu certo. Ou então aquela outra fala, por trás de um grande homem existe uma grande, mas aqui, meu amigo, por trás, vou te dar por trás. Na frente. Então, essas não me bota na posição que tu quer, que eu vou. Essas coisas a gente tem que superar, a gente precisa superar isso. Porque nós mulheres estamos muito mais afetas a construir relações que sejam saudáveis para um e para outro, que não são relações de dominação e de mudança do outro para que se adeque a mim. É que a gente vem assim com uma caixinha, né? Cada um de nós tem, por exemplo, o jeito que era tratado. Imagina, gurias, a diferença que é tu sair, porque geralmente se sai de uma casa e assume um outro lar e tu traz todos os vestígios comportamentais. Da educação que tu teve, do exemplo do teu pai com a tua mãe, do exemplo da tua mãe com o teu pai. E aí tu vai ter aquele comparativo. E no momento que a gente traz o viés comparativo, mas a minha mãe fazia isso. A minha mãe cuidava do meu pai assim. Eu digo, então casa com a tua mãe, casa com o teu pai, não vai casar comigo? Porque é esse comparativo que atrapalha. E eu percebo assim que as relações atuais, elas são muito efêmeras, sem paciência. Tu fica com a pessoa, tu conhece e tu diz assim, não, eu não quero. Ou seja, tu nem quer investir, tu nem tentou, ou seja, está muito superficial. As pessoas nem se permitem mais tentar. E não é tentar mudar o outro. Tentar deixar que o outro... interesses. Exatamente. E aí tu vê assim que hoje em dia as relações elas não são mais duradouras. Por qualquer coisa a gente acaba. Por quê? Porque não tenta consertar. Acho que nem vale a pena. E aí pensa, não, eu vou trocar por outra pessoa. Mas que nem eu digo, um relacionamento dá certo quando as duas pessoas estão dispostas a isso. Então não adianta uma pessoa tentar... sozinha. E a outra não querer, não vai dar certo, tem que ter, vamos fazer dar certo? Ok, vamos fazer dar certo, mas é fazer dar certo de verdade. Só que também eu acredito, e eu tenho relacionamentos curtos, porque às vezes eu penso assim, será que vale a pena eu me doar para esse relacionamento? Será que vale a pena eu abrir mão de muitas coisas que eu penso, porque eu tenho que fazer dar certo também? Então... Que é uma liberdade, né? Uma liberdade. Quando vai dar certo? Não sei. Não, mas eu acho que é importante isso. Porque assim, Verônica, eu acho que é uma conquista das gerações novas, não feministas. Ficar aguentando qualquer tipo de... essa história eu acho que é por isso que eu não dou certo, porque eu não... não gostei. Não gostei. Pronto. Tchau. Mas sabe o que tá na raiz? Na raiz disso aí tá assim, ó, uma mãe e uma avó vão ficar passando de mão em mão. Vão ter 300 namorados? Não. Então assim, a gente tinha que casar com o primeiro, com o segundo. Não casou com o primeiro, no segundo. Meu Deus, 3 namorados. Já era, que absurdo, já era difamado. Então, isso é uma compreensão que a geração da Verônica já não tem. Aí a gente pode levar nesse aspecto do descompromisso do fazer dar certo, mas não é. Na verdade, é liberdade de escolha. Liberdade de escolha que o homem... Existe essa não, mas assim, ó, a liberdade de escolha que o homem sempre teve e que nós nunca tivemos. Exato. Sabe? Então, isso eu acho que assim, ó, ter relacionamentos curtos não significa que a pessoa não queira fazer dar certo.
É o direito da liberdade pessoa. pessoal. Até É o porque direito. eu acho que, assim, relacionamento para dar certo de verdade tem que ter valores semelhantes, propósitos, objetivos. Então, assim, se tu já sabe de antemão que se isso não acontecer com o teu parceiro, vai dar ruim. Pra que tu vai ficar insistindo em mudar a criatura se tu já sabe? Só que Precisa dar muito tu certo nos primeiros nesse sentido, meses senão... tu identifica isso. Sim, logo Tu vê se sim. a pessoa tem propósitos parecidos com o Isso. teu, se tu... Os 3 primeiros meses de um relacionamento eu acho que são os primordiais. E é nesses 3 primeiros meses ou tu fecha o olho e continua, ou tu enxerga potencial, ou tu fala, não, aqui realmente não dá certo. E não tem nada de errado tu namorar 3 meses, terminar e trocar o relacionamento. Eu não vejo problema nisso. Ah, vão falar, beleza, fala. Vão falar se eu vou ficar solteira, vão falar se eu casar, De qualquer vão falar forma. se eu trair, Vão falar. O importante é que falem. Eu O sou importante dessa teoria, é o aqui, importante ó. é que tu esteja na boca do povo. O importante é o que eu sei, o que eu acho sobre mim e pronto. A consciência. Não, eu acho que isso, a Verônica só consegue ser livre assim, porque nós tivemos mulheres que conseguiram certeza. chegar ao nível de ter essa liberdade. E muitas vezes nós, na nossa adolescência, quando a gente estava ali nos nossos relacionamentos, a gente não teve essa liberdade. Não. Se a gente tivesse essa liberdade, talvez não teria Acabava o namorado primeiro muito relacionamento. A mais. gente aguentava Uhum. comportamentos porque nós somos educados para o dia que tu Aceitar. namorar, Ah, vai, tá e Deus o livre, se tu tiver uma relação com a pessoa, daí é pra casar. Aí aguenta. Então, passei por obrigada a isso. aguentar. Eu aguentei um namoro de 7 anos, extremamente abusivo, porque eu fui educada que se eu tivesse qualquer tipo de relação íntima, eu tinha que casar. E eu levei muito a sério aquilo. Eu levei muito a sério. E aí de mim se não mas levasse, né? gurias, por mais que isso já venha com esse posicionamento, essa liberdade já venha com essa nova geração, nós, na nossa geração, nós já conseguimos nos libertar disso. Né? Nós estamos falando aqui mulheres separadas que já partiram, fazem suas escolhas de uma forma diferente. Né? Mas existe ainda mulher que aceita Sim. relacionamentos e... Mas aí essa virada de gatilho. E aí tem que vir aqui nas palestras de Mulheres Demais. It's just the fonte, com Fabiana Sparreberg. O tema é justamente, né, sexualidade, Exatamente, enfim, liberdade. Né? Que são espaços como esses, né, gurias? Que daqui a pouco as pessoas estão nos escutando. Porque eu acho muito engraçado que são homens e mulheres que nos escutam, né? A gente acha que o público é só feminino. E os homens vêm e comentam e querem se posicionar. E é legal. Porque existe esse movimento. Mas daqui a um pouco alguma escuta e quer participar, né, Fábio? Como é que a gente faz aí? As pessoas podem chegar aqui no primeira quarta-feira de todo mês, precisa de um convite especial, a gente pode lotar um ônibus e vir, como é que pode acontecer esse movimento? A Verônica explica. Então, acho que pode chamar a gente ali no Instagram do Clube Demais, que a gente coloca num grupo de WhatsApp, onde a gente passa todas as informações ali dos nossos encontros, que são os temas, horários, quem vai estar participando com a gente. Então, pode chamar ali no Instagram do Clube Demais, e aí a gente coloca lá no grupo. E tudo fica mais fácil na sua vida. Quem faz parte do Clube Demais. Viu? É verdade, gente, é verdade. A gente fica com uma teia de coragem, né? Para se fortalecer e, quiçá, a gente tomar alguma atitude. Não que tenha que vir aqui e tomar uma atitude, dar uma guinada na vida, mas a virada de chave é de cada um, né? É os despertar, né? Eu acho que são importantes, são estímulos importantes que tem que ser. Estímulos a palavra. Tu tá com dor do ouvido ou o Fernando te Não, eu incomodando? tô tentando escutar o Fernando para Tá te ver incomodando. quantos minutos nós temos ainda. 1 minuto e meio! Então aí, ó. Olha só. Então, o que a gente tem, né? Nós temos uma evolução dentro da nossa sociedade, uma evolução dessas mulheres que não estão aqui para agradar ninguém. Nem consertar ninguém. Nem consertar ninguém. Fato. Né? Nós estamos aqui para vivermos as nossas vidas. Se encontrarmos parceiros, e aí diga-se parceiros agregam, femininos ou Ótimo. masculinos, excelentes. Senão nós vamos viver a nossa vida. É protagonismo da sua própria história. A gente não tem mais aquela pressão, eu tô com 30 anos, eu tenho que casar, tenho que ter filho, tenho que... Produzir dinheiro. Não, eu tenho, cada um tem o seu tempo, e eu me botava essa pressão, eu tenho 30 anos, não tenho namorado. Eu tenho 30 anos, não tenho namorado, e aí? Eu sou menos mulher por isso? Não. Tu é seletiva.
Né? Eu já ouvi muito isso, que eu sou seletiva. Não fala isso dela, que depois Não é ninguém seletiva chega. nada. Depois ninguém Ela tá chega. ela tá na depois pista. fica que nem tudo e coitada. Linda, Tu maravilhosa. que reclamou no programa Eu anterior. sou seletiva. Então. Eu sou seletiva, sim. Eu quero um crush crushado, não quero um crushinho. Qualquer crush. Crechão. Crechão, eu quero crush crechão. Então tá, fica a dica aí. Crush crechão pra nós. Pode mandar O currículo. os currículos pro gente- @jogo.decintura. Isso aí. @jogo.decintura. Pode mandar lá, que é a Dani mesmo que gerencia Eu que a nossa gerencio. Ai, gente, rede pode mandar social. no direct. Chega direto pra ela, a gente não vai ver. Pode mandar você. Chega homem, chegando, Pode isso aí. mandar que vai chegar. No máximo eu Nós mando vamos- mandando. Jogo de Cintura ainda vai promover um final feliz para a Daniela. Encontros com Você Daniela madrinha e vou casar de novo. Obrigada novo pela programa. sua companhia. Beijão. Tchau, tchau. Jogo de Cintura.